Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do nono ano, essa turminha boa de fera, né? Que já está assim perto de se despedir da primeira parte, né, da educação básica e a questão dos já está nos anos finais, daqui a pouco tá com um pezinho, daqui a pouco tá indo para o ensino médio. Então a gente vai para mais uma aula de história pelo Educa Recife e como eu digo para vocês, a Educa Recife aqui é um projeto da prefeitura da cidade do Recife. E a gente está tentando trazer para vocês aí temas, né, que são interessantes, temas que vocês estão trabalhando com os professores de vocês, de forma que as nossas aulas elas sirvam como um, um elemento a mais, né, para ajudar vocês nos estudos. Hoje nós contamos com a ajuda da Raquel aqui do lado, ó. Raquel, que eu descobri, gente, esses dias, Raquel é minha vizinha de bairro, né? Então, Raquel, é um prazer a gente ter Raquel aqui, como a gente tem também todos os outros e as outras intérpretes de Libras que nos ajudam na nossa aula para que ela se torne mais acessíveis para todos e todas, né? Lembrando também que vocês podem assistir às nossas aulas ao vivo aqui pela TV Nova. Agora vocês assistem a aula agora pela manhã, mas à tarde essa aula é reprisada no mesmo canal, também pela TV Nova, e vocês podem assistir também as nossas aulas pelo canal do YouTube do Educa Recife, porque terminando a aula aqui, antes dela ser reprisada mesmo à tarde, ela já fica disponível no canal do YouTube e também pelo aplicativo do Educa Recife. O aplicativo do Educa Recife que o nosso produtor Juninho, meu xará, ó, já jogou aqui, ó. Já jogou aqui os QR Codes, então aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo do Educa Recife para o seu celular, seja ele Android ou iOS, faz o login, coloca lá o login, sua senha, o login vai ser o seu número de matrícula, a senha muito provavelmente a sua data de nascimento, coloca ela lá e você terá acesso às nossas aulas pelo aplicativo, podendo interagir conosco e o melhor, com a sua internet financiada, sem consumir aí do seu plano de dados, né, da sua operadora. E como eu disse, vocês podem interagir conosco pelo aplicativo. E para isso, para nos ajudar nessa interação, nós contamos com a ajuda dela. Olha, a maravilhosa professora Yolanda. E aí, professora? E aí, professor? E aí, nono ano? Que bom estar com vocês. Vamos ter uma aula de história hoje super bacana por um tema bem interessante. Então, preste atenção que, ó, isso faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Vocês vão ver. Professora Yolanda aí, ó, bonitona toda. Eu tava me questionando aqui, né? Professora, é uma professora extremamente competente, mas poderia ter sido modelo. É mesmo, professor? É, olha Olha coisa aí, Educa Recife, quem maravilhosa. sabe, estamos aqui. Nunca pensou não, professora? Tem umas propostas. Estou analisando. Ah, isso aí, é isso aí, ó. Ah, é isso aí, viva a professora. Então vamos lá, é um prazer tê-la aqui conosco, mais uma vez, né, para nos ajudar na nossa aula. Então vejam só, na aula passada, a gente falou, né, a gente finalizou a parte referente à Revolução Russa. A gente vai começar a falar aí um pouco agora sobre a história do Brasil. Depois a gente vai retomar falando, né, sobre o período entre guerra e Segunda Guerra Mundial. Então, aqui até o final do ano a gente pretende trabalhar aqui com vocês, né? Essa parte que a gente está introduzindo hoje, referente à Era Vargas. Vamos trabalhar ainda os regimes totalitários, né, nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, o período da ditadura militar no Brasil e a Guerra Fria, né? E a gente vai trabalhar isso tudo até o final do ano. Então são cenas, né, dos próximos capítulos, ou como vocês gostam de chamar, hoje é o spoiler, né? Então nesse sentido vamos começar observando aqui, ó, tem uma imagem aí, ó, vocês já devem ter visto essa logo, certo? Logomarca, né, com
essa expressão aqui em algum lugar. Talvez você está passando aí na rua de ônibus, aí você olha para um lado, tem um posto de combustíveis e está lá a marca BR, Petrobras, né? E a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil. É uma empresa que está associada à questão da produção de combustíveis, né? Então a gente tem postos de combustíveis da Petrobras, não somente da Petrobras, temos de outros, né, outras empresas, né, também trabalhando com a venda, né, de combustíveis aqui no Brasil, mas a Petrobras ela merece para a gente aqui uma atenção maior, porque a Petrobras ela é uma das empresas, né, nacionais, né, é uma das que a gente chamaria de estatais, né? As estatais, certo, são empresas, né, ligadas ao governo brasileiro e que cumprem uma função, né, dentro da sociedade. No caso da Petrobras, certo, ela vai ser desenvolvida em um contexto no qual se almejava para o nosso país, certo, a questão da como é que eu diria, da não emancipação, mas da a questão no sentido, e também, né, no sentido de fazer com que o Brasil ele ficasse livre da ideia de ter que importar combustíveis, né, de outros territórios. Então, dentro desse sentido, dessa questão, né, nesse sentido, né, a gente tem aí que durante um período da história do Brasil começou toda uma campanha, certo, para a criação de uma empresa brasileira que pudesse fazer não somente a extração do petróleo, né, que é a matéria-prima para a produção da gasolina, do óleo diesel e de outros produtos, né? Então, borracha, né, plástico, né, então tudo ali como derivados, né, do petróleo. Então, nesse sentido, né, começou toda uma campanha, né, para que o nosso país ele pudesse construir ou criar uma empresa que ficasse responsável pela extração do petróleo, visando trazer para o Brasil a questão da independência, né, no sentido, né, de se livrar aí da questão da importação de combustíveis de outros territórios e dar aí uma autonomia, a palavra é essa, autonomia na produção de combustíveis. E a Petrobras ela vem nessa dinâmica, né? E foi feita toda uma propaganda, dentre as quais a gente vai ter até a criação de um slogan, né? Um slogan seria o quê? Uma frase, né, que é utilizada, uma frase de efeito que é utilizada para que quando a gente diga aquela frase, a gente já lembre ou associe alguma propaganda, alguma marca, trazendo aí, ou alguma campanha. Então, nesse sentido, né, o slogan era o petróleo é nosso, né? E a gente vê aqui uma imagem, certo, retirada do acervo, né, do jornal O Globo, né? Então era uma campanha pelo controle estatal do petróleo do Brasil no final da década de 1940. Veja, a partir do final da primeira metade, né, do século XX, a gente teve um processo de industrialização no Brasil. Lembrando que a industrialização no Brasil ela termina sendo um processo tardio. Veja, a Inglaterra ela tinha iniciado a Revolução Industrial ali por volta do século XVIII e o Brasil começa a sua industrialização de forma bem incipiente a partir do final da primeira metade do século XX, quase 200 anos depois, quase, né, da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, né, e que se espalhou para a Europa e para o restante do mundo. Então, a gente inclusive diz que a nossa industrialização ela foi tardia, né, por conta disso. Então, a Petrobras ela vai trazer aí, né, a autonomia para o Brasil na questão da produção de combustíveis e vai ser muito importante para o país
a criação, né, dessa estatal, né, porque ela vai trabalhar aí dentro da dinâmica da exploração do petróleo, né? E hoje, não somente do petróleo, mas outras formas, né, de combustíveis, como, por exemplo, o gás natural, certo? Então, a gente tem aí o petróleo, o gás natural, e nessa dinâmica, a gente espera, inclusive, né, que com todo esse processo, né, de mudança, né, das fontes de energia, né, para as chamadas energias limpas, né, então a Petrobras ela deve caminhar nesse sentido mais na frente, né, para investir também em outros setores, né, em outras formas de produção de energia, que não apenas a energia a partir do petróleo, né, e a partir do gás natural, mas, por exemplo, energia eólica, energia solar, certo? E junto com outras estatais, como a Eletrobras, né, aqui no Brasil. Então, veja, mas foi feita toda uma propaganda, né? Aí tem até aqui o nosso mascote, né, professor? O Fofozinho é o nosso mascote, né? Que É bonitinho. bonitinho o nosso fofozinho, né? Ué, e o petróleo não era do Brasil? Não, existia o petróleo no Brasil, mas até então não existia uma empresa que fizesse a exploração Tá vendo como daquele esse assunto faz petróleo. parte do dia a dia da gente, né, professor? Exatamente. E Veja a nesse sentido a importância. gente tem uma questão, professora. Hoje, né, a Petrobras, ela se transformou naquilo que a gente chama de sociedade mista, certo? Que é quando você tem uma empresa estatal, mas que ela cede parte da administração dela para iniciativa privada, né? Para digamos assim, administradores particulares, né, não ligados ao Estado. Então ela abre o seu capital, né, coloca as suas ações na bolsa de valores, né, e aqueles donos, né, de empresas, né, privadas que desejam investir na Petrobras, eles compram parte dessas ações, se tornam acionistas, né, ou seja, investidores, e no sentido, né, em tese, no sentido de modernizar ali a administração daquela empresa e visando, logicamente, também a questão do lucro, né, a partir da modernização dessa empresa. Só que tem um detalhe, né, nesse sentido, muitas vezes, a gente pode ter um problema pelo qual, né, como a iniciativa privada ela trabalha dentro da perspectiva do lucro, porque as empresas estatais em teoria, elas prestam elas cumprem um papel social. Qual seria o papel social da Petrobras? Seria garantir aos brasileiros e brasileiras combustíveis, né, a preços acessíveis, de forma que os brasileiros e as brasileiras não fiquem, certo, reféns, certo, dos combustíveis importados. Porém, o que tem acontecido, inclusive recentemente, de questão de 3, 4 anos, né, 5 anos para cá, é que quando a gente teve, por exemplo, a mudança, né, de governo, né, a gente teve a transição do governo da Dilma Rousseff para o Michel Temer, o presidente Michel Temer, ele mudou o que a gente chama de políticas de preços, né, da Petrobras. Então, a política de preço da Petrobras, ela estava ancorada, né, baseada na moeda nacional, no real. E ele, como a gente tem a dinâmica agora da Petrobras dentro de uma perspectiva de sociedade, né, de economia mista, ele transfere essa política, né, para a questão da dolarização, ou seja, o barril de petróleo, né, que é extraído no Brasil, ele vai passar a ser negociado com o seu preço em dólar. Isso tem o que seria, né, uma vantagem ali para a empresa, no sentido, né, de que ela pode ali negociar a produção, digamos, né, a produção excedente, né, aquilo que é produzido para além da necessidade do Brasil, ela pode vender, né, para o estrangeiro, lucrando ali com isso. Porém, tem um detalhe, na medida em que esse preço é dolarizado,
a gente depende exatamente, né, de uma moeda estrangeira, né, da precificação, né, da valorização de uma moeda estrangeira. Se essa moeda se valoriza, o resultado é que a gente vai sentir aqui o problema dessa valorização da moeda estrangeira com o aumento dos preços, né, do combustível. Então, os preços do combustível no Brasil, eles passam a ser não mais assim estabelecidos, né, com base no real, mas com base no dólar. Se o dólar aumenta, o preço aumenta. Então, isso fez com que, por exemplo, a gente tivesse, né, durante um período, né, aumentos sucessivos no preço do combustível que está seguindo a alta de uma moeda estrangeira. E isso afeta tudo, porque na nossa economia, como a gente tem, né, tudo dependendo, né, ou numa maioria esmagadora, os produtos são transportados, né, por caminhões. Então, se aumenta o preço do dólar, aumenta o preço do combustível, aumenta por tabela o valor do frete, né, das mercadorias, e isso vai chegar aos supermercados, né, às lojas, tudo aquilo que depende do transporte, né, por caminhão, ou até mesmo pelo avião, né, porque o preço do querosene de aviação também aumenta. Então a gente tem tudo isso transferido para o valor final do produto. Resultado, produtos mais altos e a população passando aí um perrengue, né, para poder comprar, né, esses produtos que, com uma política de preços diferente, uma política de preço voltada para os interesses nacionais, isso não teria tanta oscilação, né, e aumentaria tanto, né, complicando aí a vida, por exemplo, da maioria da população que não tem uma renda tão elevada, ok? Então, nesse sentido, quando a professora traz essa ideia, né, de como isso impacta nossas vidas, é importante lembrar de tudo isso. Mas veja, então, nesse sentido, né, foi muito importante, né, trazer a gente ter a criação dessa empresa, né, da Petrobras, né, porque ela garantiu durante um bom tempo, né, que a gente tivesse aí a autonomia na questão da produção, né, dos combustíveis. Veja, então, no final da década de 1940, início dos anos 1950, eles foram marcados por um intenso debate sobre a maior influência, né, do capital, ou seja, dinheiros e empresas, estrangeiro, capital estrangeiro, e o fortalecimento do Estado brasileiro. Então, veja, aqui ó, a gente tem ó, um selo, certo? Dos Correios, né, que é outra empresa estatal, certo? A empresa de Correios e Telégrafos, né, SCT. Então, a propaganda, né, dos Correios, um selo aqui, ó, de 1958, quinto aniversário da lei da Petrobras, né? Então, aqui, ó, uma imagem do presidente Getúlio Vargas, né, mostrando a mão ali, manchada de petróleo, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí o debate que gira em torno de, e aí, o que é que a gente vai dar mais vazão no Brasil? A gente vai dar mais vazão à entrada de capital estrangeiro, né, para investir na produção de indústrias brasileiras, ou a gente vai tentar criar mais indústrias, né, de forma a que a gente vá gradativamente se livrando, né, da influência, né, de produtos estrangeiros no nosso território. Por quê? Como a gente disse, né, que a industrialização no Brasil ela foi tardia, então o que é que a gente tem? A gente tem o fato, né, de que inicialmente a nossa indústria ela vai trazer, se constituir naquilo que a gente chama de indústria substitutiva de importações. É tipo assim, você pega um produto importado, certo? Então você aprende a montar aquele produto e gradativamente a indústria nacional ia substituindo aquele produto importado que ela aprendeu a fazer e colocando um produto idêntico ou semelhante, né, produzido no Brasil para consumo no território nacional. Então, esse debate ele foi muito importante, certo? Então, foi feito propagandas até com base em filmes, né? Porque
a gente tem aí, ou ao menos existia, né, isso vai sendo alterado com o tempo, a ideia, né, de que aquilo que a gente visualiza, certo, a gente consegue assimilar, né, com mais facilidade. Então, as propagandas, elas se utilizam muito do visual, certo? Então, para você ter uma ideia, né, existem estudos que mostram, por exemplo, que determinadas cores, elas influenciam até no nosso processo de alimentação. Você sabia disso, professora? Que Sabia. existem algumas cores, como o vermelho, amarelo, né? Que você vai vendo, né, muito aquelas cores, e é como se aquilo estimulasse você a se alimentar. Sim. E não à toa a gente tem empresas, né? A gente tem Uhum. empresas, né, de fast food, né, ou de alimentação, que quando montam as suas logomarcas, abusam do uso, né, do amarelo, do vermelho, do azul, certo? São cores, né, que terminam estimulando. Por quê? Porque a gente vai visualizando aquilo e vai assimilando. Então, dentro dessa perspectiva, cartazes, vídeos, eles eram muito utilizados, né, como forma de propaganda, certo? Para que a população, ela vendo aquilo ali, ela fosse assimilando aquelas ideias que eram transmitidas, né, pelo governo, né, ou pelas empresas, digamos assim. Então, a gente teve até filmes, né, trazendo essa ideia, né, da questão do petróleo, né? Aí veja, aí, ó, a Petrobras, ela vai surgir nesse contexto, no contexto da necessidade da criação de uma empresa que desse autonomia para o Brasil na produção dos combustíveis ou dos derivados de petróleo, né, que são muito importantes no campo da indústria, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui o quê? A figura do Getúlio Vargas, certo? Então, o Getúlio Vargas, ele vai exercer um papel muito importante nesse contexto, porque é ele, ó, que vai centralizar o debate da Petrobras e o papel do Estado brasileiro nesse contexto, né? Getúlio Vargas, que foi aí, ó, um presidente, né, do Brasil, aí é nascido em 1882, falecido em 1854, e é ele que vai centralizar a discussão aí a respeito, né, da criação da Petrobras, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele vai governar o Brasil inicialmente entre 1930 e 1945, e vai ter um segundo momento a posteriori, né, onde ele vai exercer aí o governo, né, no Brasil. Aí vejam, o contexto, né, a gente tem aí pelo menos esse primeiro momento do governo de Vargas dividido em 3 momentos, né? O período que vai suceder a Revolução de 1930, né? Onde entre 1930 e 1934 ele vai organizar, a gente teria o que a gente chama de governo provisório, né? Que foi marcada aí, ó, pela tomada do poder político através de um golpe em 1930, após Vargas perder a eleição. O que é que acontece? A gente tinha um presidente do Brasil, se convoca a eleição, de um lado a gente tem o Prestes, né? Como candidato, e do outro o Vargas. Aí o que é que a gente tem? Vargas perde a eleição. Mas aí, mais na frente, a gente vai ter todo um processo, né, de disputas, né, internas, referentes, né, à rejeição que existia, né, ao presidente anterior, fora o fato de que, antes da chegada de Vargas ao poder, existia no Brasil o que a gente chama de política do café com leite. O que era isso? Era uma forma, um acordo entre as elites, né, que existiam, né, elite cafeeira e elite produtora, né, do leite, onde a gente tinha se sucedendo, né, no poder, indicados, né, por São Paulo e por Minas Gerais, produtores respectivamente aí de café e leite, né? Então, se indicava um candidato paulista, aí ele era colocado no poder, aí na outra eleição você tinha que indicar um candidato de Minas. O que vai acontecer é que a turma aí vai romper com esse negócio, né? Indicando no lugar do mineiro, né, um paulista,
e tudo isso vai desencadear em uma confusão, cujo resultado vai ser uma revolução, a Revolução de 1930, e ao final dessa revolução, a gente vai ter um golpe aí, afastando, né, o presidente, em teoria ali, eleito, e mais na frente isso vai favorecer a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então esse primeiro momento, né, depois desse golpe ele assume e vai se organizar um governo provisório ali, até que a gente tenha, né, a partir de 1934, né, com a elaboração de uma Constituição, certo? Vargas governando, né, a partir desta nova Constituição. Porém, durante esse processo, Vargas ele vai encaminhar um processo de centralização política, né, do poder nas suas mãos, caminhando para o que a posteriori seria o Estado Novo, um período onde Vargas ele vai governar de forma ditatorial, né? Ele vai governar com plenos poderes, né? Aí com uma autoridade ditatorial. Então a gente teria aí o período do Estado Novo, né? E a gente observa, né, que a história do Brasil, certo? Ela é uma história assim bastante agitada, né? Aqui eu trouxe até isso aqui, ó, professora, vê. Pois é. Em 131 anos de república, dos 37 presidentes que se alternaram aí no poder nesse período, apenas 13 foram eleitos e terminaram o mandato. Então, a história da nossa república é uma história marcada por interrupções de governo através de golpes militares e civis e atentados contra a democracia, né? Então, a gente observa aí, né, são 131 anos de todos os presidentes que passaram, né, pelo governo, né, no Brasil, apenas 13 chegaram ao poder de forma, né, via eleição, e desses 13, né, aí de todos esses, né, que passaram aqui, apenas esses 13 que chegaram ao poder, eles terminaram o seu mandato. Outros foram afastados, outros ou morreram durante o processo, ou foram afastados mediante golpe civil ou golpe militar, ou passaram por processo, né, de impeachment. Então a gente tem tudo isso. Então, nesse sentido, a história republicana do Brasil é uma história onde a gente tem, né, o desenvolvimento de uma democracia, mas é uma democracia que vai sofrer constantes ataques. E isso é muito complicado, não é, professora? Demais. O próprio Vargas, conta-se, né, que ele, nessa república, esse movimento Café com Leite que o professor falou, né, uns de Minas, outros de São Paulo, aí o Vargas diz, está na hora de a gente meter o nosso chimarrão nessa política, porque ele era gaúcho. Gaúcho, Né, ele era gaúcho. E daí que tem muitos, que a gente vai ver melhor, né, professor? Tem conquistas desses governos, mas que foi uma ditadura muito cruel, que perseguiu muitos brasileiros, que matou muitas pessoas, e isso a gente precisa ver com muita seriedade para a gente não repetir esse aspecto da nossa história. E assim, né, a gente observa que nesse intervalo de tempo, né, porque a gente vai ter aí ó, a ditadura do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, mais na frente o Vargas ele vai retornar, vai governar seguindo mais a questão da Constituição, porém vai chegar um momento, né, em que o próprio Vargas ele vai ser colocado aí, né, contra a parede, né, e grupos de oposição vão tentar tomar o poder, e o Vargas ele termina se suicidando, né, com um tiro no coração. Ele redige uma carta, né, aos brasileiros, né, o pessoal lembra muito de uma frase, né, ele diz: eu saio da história, né, para entrar para a eternidade, né, para entrar. E é Nossa, uma vejam frase só. muito assim emblemática, né? E ele vendo que poderia ser afastado, sofrer um golpe ali, ele prefere, né, tirar a própria vida. Veja, mas a gente vai continuar falando, né, sobre o governo de Vargas, porque Vargas
ele vai ser uma figura tão interessante, né, que muitos vão amá-lo, mas muitos também vão odiá-lo, né? A relação de amor e ódio aí com Vargas foi uma relação interessante. Um presidente que, por exemplo, trouxe a Petrobras, né? A questão também de outras estatais, né, que serão organizadas, né? Vai ser o camarada da CLT, né, a consolidação das leis do trabalho, certo? Vários direitos trabalhistas, mas também, né, vai ter esse período, né, de governo mais autoritário. Então a gente vai continuar falando sobre ele na próxima aula. Espero que tenham gostado. Valeu, vizinha! Tamo junto. Raquel, valeu, professora. É nóis. E é isso aí. E professor, olha, tá em tempo ainda, viu? Vamos Pode se chegar candidatar lá. a modelo aí. Opa, Vai. vamos lá. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.